Temos duas pessoas aqui. Vamos lá. Boa noite a todos que estão aí no Facebook. A gente está começando, então, aqui nossa primeira live do ano da Biblioteca Salomão Malina. Para você que vai assistir futuramente ou que não conhece a Biblioteca Salomão ela se situa aqui no CONIC, em Brasília, e ela é mantida pela Fundação Astrogildo Pereira. Então, se você quiser saber mais sobre a fundação, sobre a biblioteca, é só você entrar no nosso site, o site da Fundação Astrogildo. E é isso. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui muito legal com a Jennifer Geraldini. Ela tem uma experiência incrível com organização, com rotina e outras coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, eu peço para você compartilhar com seus amigos, para você enviar para o pessoal que você acha que deveria assistir uma live como essa, porque com certeza todo mundo precisa aprender a organizar a sua vida, a sua rotina. Né? Então, eu quero apresentar aqui para vocês a Jennifer, nossa convidada. Ela tem uma experiência aí que vai agregar muito para a gente. E a Jennifer, ela coleciona várias coisas na mão dela, né? Não sei como é que ela consegue ser multitarefas, mas eu acho que acredito que seja por isso, né, também, que ela acabou se aprofundando nesse tema de organização, né, Jennifer? E a Jennifer é da Bahia, então a gente tem esse privilégio de ter esse contato com o povo baiano, por mais que a gente não esteja aí, mas a Jennifer está representando isso hoje para a gente também. Ela é cronista, ela tem um canal no YouTube e ela tem um site também com bastante conteúdo. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais. E eu queria pedir para a Jennifer se apresentar. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas ela vai se apresentar novamente para a gente, falar um pouco do trabalho dela. E é isso. Muito obrigada, Jennifer, por ter aceito o convite. Eu espero também que você goste, que também seja bom para você compartilhar conhecimento com a gente hoje. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Thalita. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a Thalita também, a todo o pessoal da Fundação e também da biblioteca. Para mim, eu fico muito feliz quando alguém me chama para conversar, ainda mais sobre organização e produtividade, que são duas paixões assim que eu estudo basicamente desde 2015, 2016 e cada dia mais tem se transformado também como parte do meu trabalho. Eu sou jornalista, sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo e sou especialista em comunicação digital. Então, eu tenho mais de 10 anos de experiência em comunicação digital. Além disso, também sou cronista, né? Desde 2015 que eu publico na internet as minhas crônicas e também publico conteúdo sobre literatura, cultura e organização e produtividade na internet através de um blog e também através do canal no YouTube. Tenho também um perfil no Instagram, que é bastante ativo, produzo conteúdo para o Instagram. E também estou em plataformas de podcast, né, compartilhando aí meu conteúdo em diversas mídias, diversos formatos, para alcançar todo mundo que for possível, né? Eu também sou mediadora de leitura. Eu fundei aqui em Alagoinhas, que é a cidade onde eu nasci e que estou atualmente. Eu fundei um clube do livro, chamado Clube do Livro Alagoinhas, junto com mais 2 primos meus. E justamente por esse desejo, essa paixão de falar sobre leitura, gostar de literatura e de livros. E tem sido assim um desafio muito interessante, ainda mais em tempos de pandemia. No momento a gente estamos com os encontros pausados, mas voltaremos em breve com os encontros virtuais mesmo. E que mais? Sim, sou pesquisadora, né? Sou mestranda em crítica cultural e pesquisadora FAPESB, na UNEB, né? Universidade do Estado da Bahia. Inclusive, eu pesquiso leitura e feminismos no mestrado. Então, assim, cultura, literatura, sempre foram grandes paixões minhas, e produzir conteúdo, compartilhar conhecimento também são paixões minhas. E a organização e a produtividade me ajudou, né, ou melhor, entrou na minha vida justamente para me ajudar a gerir todas essas, né,
todos esses papéis que eu estava começando a ter na vida, né? Sim. Então, basicamente é isso. Legal, Jennifer. Muito legal. Eu até tinha imaginado que esse tema sobre organização, né, tava lá no seu, está no seu site, né, nos seus conteúdos, justamente porque eu falei, gente, uma mulher multitarefa dessas, com certeza teve algum momento de crise na vida e falou, não, pera, tenho que me organizar. E é sobre isso, né, o nosso tema hoje, organização e produtividade, para nós aprendermos a otimizar o nosso tempo em 2021. Então, quando eu pensei nesse tema e especificar 2021, porque a gente ainda está no começo do ano, né? Estamos em janeiro, hoje é dia 25, daqui a pouquinho a gente já entra em fevereiro, mas ainda dá tempo, né, Jennifer, da gente se organizar, do pessoal sentar e, enfim, colocar os projetos no papel, tirar do papel. E eu quero aqui também dar as boas-vindas que está com a gente aqui na sala virtual, o professor Elimar Nascimento, professor aqui da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo, Elimar. Está ouvindo a gente? Eu acho que ele deve estar escutando. Mas, enfim, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa parte das participações, né? Vamos ver se mais pessoas vão entrar aqui na sala virtual. E vamos lá. Eu vou começar aqui com algumas perguntas, né? Então, quando a gente fala em organização, a gente pode aplicar isso a várias coisas da vida, né? A gente tem personal organizer, que organiza objetos em casa, a gente tem organização de livros na biblioteca. Olha, eu falando porque eu sou bibliotecária. E a organização da nossa vida pessoal, né? O quão importante é nós sermos organizados para que as coisas venham fluir, né? Então, hoje eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram da biblioteca e também no meu Instagram pessoal, para verificar como é que a galera estava lidando com isso, né? E eu achei muito curioso, eu coloquei a seguinte pergunta: você leva a sua vida com uma rotina organizada ou você é do time deixa a vida me levar? Então, lá no Instagram da biblioteca, 83% das pessoas responderam: não, eu tenho uma rotina organizada. Que bom, né? Que legal. Mas ainda assim tem uma galera que ainda está no deixa a vida me levar. Então, assim, a gente sabe que a organização ela é essencial, né, para a nossa vida fluir. E, enfim, eu queria, com essa introdução, perguntar para a Jennifer, quando que ela começou a perceber a necessidade de organizar a vida e a rotina dela, e como é que ela também pode aconselhar a gente quanto a isso. Então, acho não, tenho certeza, por volta de 2014, 2015, eu trabalhava na área de marketing digital de uma empresa de varejo. E empresa de varejo, eles, né, demanda que o profissional fique muito atento aos prazos, né, os prazos, as entregas. Então, eu precisei muito me organizar para poder fazer entregar, né, tem tudo prazo, fazer todas essas entregas. Era uma cobrança bem tensa. Então, eu precisei muito me organizar para isso. E ali eu comecei a perceber também que eu deveria levar essa organização, essa necessidade de cumprir prazos e fazer entregas, também para a minha vida pessoal, para os meus projetos pessoais, né? Aplicar tudo que eu estava pesquisando e de técnicas, de ferramentas, de métodos, não só no trabalho, mas também na minha vida pessoal, porque eu estava muito vivendo para o trabalho. E eu tinha projetos como o próprio blog, que eu gostaria muito de tocar e não estava encontrando formas. Então, eu pensei, a organização que eu estou colocando lá no dia a dia da empresa, eu vou trazer para a minha vida como um todo. Não vou focar somente no trabalho, vou levar para a área de projetos pessoais, blog, enfim, até questão de lazer, de bem-estar e tudo mais. Então, foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, busquei leitura, né? Sempre meu e também a internet, em busca de, né, produtores naquele tempo nem chamava produtores de conteúdo, blogueiros e blogueiras que falavam sobre o tema. E foi então que eu conheci o trabalho da Thaís Godinho, que hoje ela é minha professora em organização e produtividade. E desde então acompanho o trabalho da Thaís
de estudo também, né, através de livros, de cursos, mas digamos que praticamente um investimento maior de um curso de longa duração eu fiz em 2020, ainda estou concluo agora em 2021, que é o curso do Método Vida Organizada, que é da Thaís. Escolhi investir no curso dela, porque foi uma pessoa que eu a chamo de musa da organização e da produtividade, porque foi a pessoa que logo quando eu digitei lá no Google como se organizar, basicamente foi isso que eu fiz, foi a primeira pessoa que apareceu e eu gostei muito do tipo de abordagem dela, que era uma abordagem que eu queria trazer para a minha vida também, que não era uma vida corrida, uma vida estressada, não era aquele lance de alta performance. É uma produtividade que você faz as suas entregas, mas sem deixar de lado a sua saúde, né? O seu bem-estar, o seu momento de lazer com os amigos, com a família, os seus projetos pessoais. Então, ela tem uma abordagem que ela chama de que é produtividade compassiva, que é viver mesmo, né? Sem estresse, uma rotina mais leve, mais organizada. Então, era isso, inclusive, que na época também eu buscava, justamente por vir de um ritmo muito acelerado, de setores de comunicação e de marketing com muita cobrança, muita ansiedade. Tive problemas também com quadros de ansiedade por conta, né, da exigência excessiva e tudo mais. Então, foi dessa maneira que eu comecei a me interessar por organização e produtividade, pensando não só em tocar os meus projetos pessoais, mas como fazer o que eu tinha que fazer sem perder saúde, sabe? Física e emocional. Então, foi mais ou menos por aí. E eu Legal, acho gente. Pode E falar, eu acho desculpa. que, e eu acho que é isso que, quando uma pessoa se propõe a ser mais organizada e mais produtiva, eu acho que é bem por aí, sabe, que ele deve ter em mente. Que a organização, ela não vai engessar a sua rotina, você não vai ser um robozinho que vai levantar a tal hora, fazer tal coisa e seguir aquilo ali à risca. A organização é para você se planejar para realizar o que você quer, dentro do prazo que você tiver, né? Como eu falei, sem estresse, de maneira leve mesmo. Quando você sentar para assistir um filme, quando você sentar para um almoço em família, é exatamente aquilo que você vai estar fazendo, né? Assistindo o filme, curtindo o almoço da família, porque todo o resto está minimamente organizado, minimamente planejado, minimamente controlado. Então, é mais ou menos nesse sentido, a organização e a produtividade para mim. Uau, que legal. É realmente isso que você falou, né? Quando a gente deixa pré-planejado algo, não fica na sua cabeça ali te preocupando, né? A Uhum. gente tem a sensação de paz mesmo. Não, quando chegar o momento de eu ler o livro, eu vou ler o livro. Quando chegar o momento de assistir, de ter um momento de lazer, sem culpa, eu vou ter um momento de lazer. Realmente, legal, é muito legal esse pensamento. E eu já vi assim, várias pessoas falando, né, que produtividade não é você trabalhar, por exemplo, 12 horas por dia seguido, mas produtividade é você produzir para você ter tempo para outras coisas, produzir bem, né? Para você, tipo assim, conseguir também lidar com as outras questões da vida, né? Porque a nossa vida não se resume só a obrigações e a trabalho, né? A gente também tem que respirar, tem que descansar, né? Enfim. E aí, falando de produtividade, eu queria entrar aqui com a segunda questão, né? É, a produtividade, ela está ligada necessariamente ao quanto eu sou organizado, né? Só para a gente trazer uma reflexão sobre isso. Como é que a organização e a produtividade se relacionam? E aí, antes de eu passar para a Jennifer, eu só queria trazer para vocês também, né? Que eu coloquei lá no Instagram o box de pergunta, a caixinha de pergunta para o pessoal responder. Quando eu me organizo, deixa eu ver se eu. Quando eu me organizo com antecedência, eu sou mais produtivo ou menos produtivo? Então, a maioria, assim, já era esperado, respondeu: sim, eu sou muito mais produtivo quando eu me organizo. Então, Jennifer, assim, qual é a sua visão assim dessa relação da produtividade com a organização? Eu acredito que a organização nos ajuda a ganhar tempo, né? Se tudo está onde deve estar,
quando você for sentar para executar uma determinada tarefa, muito provavelmente você vai executar essa tarefa com mais foco, com mais energia, com mais atenção. A organização, ela te ajuda a preparar tudo, né, para que a execução, o momento de executar a tarefa, aconteça realmente. Então, por exemplo, eu planejo para estudar amanhã à noite, né? Estou confiante aí de que amanhã, às 7 horas da noite, eu vou sentar para estudar. E aí chega lá na hora da noite, às 20 horas, eu sento para estudar, achando eu que eu vou realmente começar a estudar. Só que assim, não separei meu material, minha mesa tá uma bagunça, o ambiente não tá propício para isso. Eu nem sei exatamente qual é a matéria, né? Então, se eu tivesse parado um tempo para organizar, primeiro, o meu ambiente, né, o meu local de estudo, meu local de trabalho, colocando ali na mesa o meu notebook, meus cadernos, meu material escolar, material de consulta, até mesmo se eu organizo as minhas referências, né, desse estudo, seja lá no formato digital ou em classificador, em pasta, né, separado por tema, separado por autor, isso tudo vai me ajudar a otimizar, né, o tempo. Quando eu for sentar para estudar, eu vou. Eu acho que cortou. Eu acho que a internet dela caiu. Sim. Vamos só aguardar um pouquinho. Elimar, você está ouvindo a gente, professor Elimar? Será que ele está? Estou ouvindo, sim. Legal. Se quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, você pode acenar, que a gente faz essa participação. Tá legal. Eu estou lembrando, na medida que ela está falando, é engraçado. Eu pertenço a uma sociedade de meditação. Voltei, como foi que aconteceu? Cara, você acredita que caiu a internet, né? Talvez. Tá ouvindo a gente, Jennifer? Oi? Caiu de novo. Agora sim. Sim. Oi, Elimar, você estava falando Voltei, enquanto... tô aqui. Tá bom. Na medida Pode que ela... compartilhar com a gente. Na medida que ela estava falando, eu me lembrava de uma aprendizagem da Sociedade Vipassana de Meditação, ao qual eu pertenço, né, em que o principal é você estar no presente, né? Você está inteiro aquilo que você está fazendo. Alô? Alô? Sim, sim. Verdade. Sumiu você e ficou uma imagenzinha. Mas eu estou te ouvindo, estamos te ouvindo. Sim, mas então, um pouco isso me lembrou a história do princípio do Vipassana, né? Que é o princípio da presença, né, plena naquilo que você está fazendo naquele momento. Não ficar recriminando o passado, nem ficar envolvido pelo futuro. Mas se concentrar sobre a atividade que você está fazendo. Lembrou um pouco isso, que é uma coisa importante para o princípio da produtividade, que você consegue concentrar suas energias e render mais na medida que você se concentrou naquela atividade. Legal. Engraçado como as coisas de campos diferentes se combinam, né? Se conversam. Sim. Obrigada, Elimar, pela sua participação. Muito bom. Jennifer, você tinha cortado aqui para a gente, eu não sei em que momento que para você... Mas você estava falando a questão de organizar o ambiente de trabalho, né? Eu não sei nem o que foi que aconteceu, simplesmente o Zoom fechou aqui, não entendi nada. Tudo bem. Mas eu não sei, eu parei aí para vocês mais ou menos em que momento. Eu lembro agora foi nesse, quando estava explicando a questão da gente explicar, ou organizar, né, o nosso ambiente de trabalho, e isso já facilitar o processo da gente produzir. Foi um exemplo que estava dando. Foi, não, é exatamente isso, que vai muito com o que o professor falou. Essa abordagem é uma abordagem mesmo de mente plena, né, atenção focada, que a Thaís, que é
quem criou o método, né, Vida Organizada, ela traz muito aprendizado de mente plena, ela é budista também, então ela traz muito isso para a metodologia dela. E eu acho muito interessante porque essa ideia, né, essa prática de atenção plena e foco no que você está fazendo, também quebra com aquela ideia da pessoa ser multitarefa, né, de que ser multitarefa é ser produtivo. Quando, na verdade, não é. Multitarefa, inclusive, nos prejudica ao longo do tempo, né? Principalmente a questão de concentração, de foco. E a indicação é que você faça uma tarefa por vez mesmo, principalmente tarefas de nível, digamos, intelectual, né? Que te demande um esforço mental, para que você preserve a sua mente. Multitarefa só é indicado quando você pode fazer, de repente, uma atividade que é mais automática, mecânica, e outra atividade que é mais, que é mais intelectual. Eu estou lendo um livro chamado Pontos de Equilíbrio, da Christine Carter, que é um livro assim, super indicado em relação à rotina e a hábito, e ela diz que ela costuma escrever enquanto anda na esteira. Eu não me imagino fazendo isso, mas ela diz que isso funciona muito para ela. E ela dá esse exemplo justamente como um exemplo de uma atividade mais automática, né? Um andar na esteira. Tá. Acho que cortou novamente, Jennifer. Caí de novo. Tudo bem, acontece, a internet, a gente não consegue controlar Não posso, isso, né? não posso brigar com a internet. É chato, eu sei. Tanto Não, para quem tudo faz bem. quanto para quem acompanha. Mas eu estava falando do livro, né, da Christine. Sim, você Que eu falou que ela indico para quem tem escreve, né? escreve enquanto anda, né, na esteira. E ela diz que ela dá esse exemplo como um exemplo de uma atividade mais automática com uma atividade mais de nível intelectual. Que aí, ok, você tem uma tarefa, mas fora isso, não é recomendado. Uhum. Eu acho que até no início eu falei que você era uma pessoa multitarefas, mas eu acho que eu usei o termo errado, né? É porque, no caso, você trabalha com várias frentes, né, Jennifer? Você trabalha com educação, com comunicação, cultura, mas não quer dizer que você é multitarefas. Agora eu até consegui ampliar aí o conceito. E aí, a próxima pergunta que a gente tem aqui. Vamos falar agora sobre rotina, né? A gente falou sobre produtividade, sobre organização. Você está ouvindo a gente, Jennifer? Ainda? Vamos lá. Acho que ela caiu, Thalita. Tá travado a imagem. Sim, eu vou esperar ela entrar novamente para eu continuar. Acontece, né? Não tem como a gente controlar também nessa questão da internet. Eu vou desabilitar a imagem dela para ver se restabelece. Tá. Talvez ela tenha que entrar e sair de novo, né? Eu vou mandar mensagem aqui para ela no privado. Uhum, legal. Acho que ela saiu, não sei. Eu derrubei ela. Tá. Thalita? Gente, eu acho que agora caiu de novo, né? Isso. De repente, se voltar a cortar novamente, você desliga a sua câmera, deixa só o áudio mesmo, que a banda da internet pode estar um pouco fraca e aí ele derruba a conexão. Pronto. Na verdade, acho que eu vou fazer isso. Porque aí já ajuda. Então, Jennifer, conta pra gente assim, como é que a gente pode começar a organizar nossa rotina, né? A gente falou de organização, de produtividade, mas na hora da prática, que a gente tem a nossa rotina, né? Então, trabalho, trabalho, estudos, para quem tem filhos, enfim, para quem tem projetos, está fazendo mestrado, igual é o seu caso, né? Como é que eu sei que a pergunta é muito simples, muito ampla também, mas assim,
dá para a gente uma luz assim de como que a gente poderia, uma metodologia, uma ferramenta que pode ajudar a gente a organizar nossa rotina assim do zero, por favor. Certo. Eu separei aqui dois pontos e depois eu vou falar também de dois métodos de produtividade e organização que se conversam e que podem ajudar nessa questão. Primeiro de tudo, em relação à organização do ambiente, né? Eu já tinha dito que é colocar tudo no lugar certo, né? E esse ato de organizar, de colocar tudo no lugar certo, ele também vem com um outro exercício muito importante, que é o exercício de destralhar, que eu não sei se algumas pessoas já conhecem, mas que é aquele exercício de você olhar para o que você tem hoje e refletir se é algo necessário ou não. Né? Isso relacionado aos objetos que você tem na sua casa, desde pequenos objetos decorativos até móveis, roupas, né? Livros. Então, é você destralhar para você organizar o que ficar. E o que ficar é realmente algo que vai ser essencial na sua rotina, no seu dia a dia, no seu momento de hoje, né? E caso você acredite que determinada coisa não faz mais sentido para você, aí você doa, vende, recicla, enfim, né? Destralhar para poder organizar o seu ambiente, colocar tudo no lugar certo. Uma outra coisa é você organizar a sua agenda, né? Que seria colocar em uma ferramenta, que pode ser uma ferramenta analógica, uma ferramenta digital, todos os seus compromissos com data e hora marcados. Né? Então, todas as reuniões que você vai ter ao longo da semana, ao longo do mês, consultas médicas, sei lá, de repente, as aulas, né, que você tem que assistir por conta da modalidade remota, né, atualmente. Então, você coloca todos esses compromissos com data e hora marcados numa agenda, porque essa visualização de tudo que você tem com data e hora marcada te ajuda a você observar as janelas de tempo que você tem na sua semana, no seu dia, os horários disponíveis, né, para você realizar outras tarefas, que vão ser tarefas, de repente, relacionadas aos seus projetos pessoais, aquele projeto que está engavetado há muito tempo, pode ser um tempo a mais com a família, um lazer diferente, um momento de bem-estar, de autocuidado. Então, eu começo mais ou menos sempre por aí, organizando o ambiente e organizando a minha agenda. E falando sobre os métodos, existe o método GTD, do David Allen, que é bastante conhecido, e eu conheci através da Thaís Godinho. Hoje ela está construindo e cada vez mais fortalecendo o método dela, que é a Vida Organizada, que conversa bastante com o David Allen, que foi e é o mestre dela, né, digamos assim. E existem alguns passos nos dois métodos que, digamos que é um fluxo de rotina para a organização. Então, o primeiro passo é você coletar, né, coletar informações, coletar ideias, coletar objetos, né, na sua casa. Depois desse processo de coleta, você vai para o processo de esclarecer o que é cada uma dessas coisas que você coletou, essa ideia que você coletou, esse objeto que você coletou. Quando você esclarece, você vai ver o que é que você precisa fazer com ele, né? Com esse objeto, com essa ideia. Então, entra o processo de organizar, que é colocar cada coisa no seu lugar. Né? E depois que você faz esse processo de organizar, tem um processo de você executar, que é justamente quando você já coletou, já esclareceu, já organizou, agora você vai executar sua tarefa, suas ações de determinados projetos. E uma outra ação, né, um outro hábito até, inclusive, para quem quer ter uma rotina, uma vida mais organizada e produtiva, é manter o hábito de revisar. Então, revisar a sua agenda, revisar as suas listas de tarefas, suas listas de projetos, revisar as suas anotações, né? Revisar o seu próprio sistema de organização, né? Para ver se ele está tudo organizado como tem que ser. Então, às vezes a pessoa quer ser organizada, quer ser, né,
produtiva. E aí começa um dia, uma semana tá ali com um planner muito bonito, que custou R$200, com agenda bonita, né, caríssima. E simplesmente depois abandona, né, o planner, não mantém o hábito de você estar atualizando e revisando as informações que você coloca. Sim. Então, inclusive, até eu atualmente estou como consultora de organização e produtividade e as pessoas que eu atendo, eu digo sempre, gente, antes de você comprar o planner de R$200, começa no básico, que é um caderno simples, sabe? Um caderno simples e tenta ali fazer um sistema, gerar um fluxo, né, de organização que pode seguir esses passos de coletar, esclarecer, organizar, executar e revisar, ou pode ser um sistema seu mesmo que faça sentido, mas começa do básico, que depois, quando você for comprar uma ferramenta como um planner ou uma agenda, você vai olhar para aquela ferramenta que já vem pronta e saber se aquela estrutura ali se encaixa na rotina, no fluxo de organização que você criou. Porque existem metodologias, existem ferramentas. Primeiro que metodologia, né, o método de organização tem que vir antes, né, da ferramenta. Esse método pode ser um método consolidado, como GTD, como vida organizada, mas, como eu falei, pode ser um sistema, um fluxo mesmo, que você vai criar, ou que você vai pegar um pouquinho de cada um desses métodos e fazer o seu. Porque a organização é muito disso, é muito pessoal, é o que está relacionado à sua rotina, ao seu dia a dia. Sua rotina não é igual à minha, não é igual à de sua mãe, não é igual às vezes do seu marido, do sua namorada, enfim. São rotinas diferentes e cada rotina pede um método diferente, pede ferramentas diferentes. Então, é muito disso. Você aprende o método e aplica o que se encaixa na sua rotina, o que for melhor para você. E traz as ferramentas para te ajudar a colocar em prática esse método. Então, por exemplo, no GTD e no Vida Organizada, que são métodos que conversam bastante, ferramentas importantes são uma agenda, que pode ser digital, como pode ser também analógica, né, em papel. Uma ferramenta de lista de tarefas, que existem ferramentas nativas, né, feitas para serem para criarmos listas de tarefas, como a Microsoft To Do, como o Todoist, o TickTick, né, são algumas mais famosas, são ferramentas nativas para listas de tarefas. E uma ferramenta para você fazer o arquivo, né? O arquivo de todo e qualquer material que sirva de suporte para os seus projetos, né? Para os seus objetivos, para estudo e tudo mais. Que aí é uma ferramenta mais robusta, né? Tipo um Google Drive, um Evernote, ferramentas assim mais que trazem mais capacidade e te dão a opção de subir arquivos, né? De foto, vídeo, enfim, qualquer material que sirva como arquivo e referência. Então, essas ferramentas, inclusive, elas têm uma função específica no seu sistema. Eu vou usar uma agenda porque eu quero colocar os compromissos com data e hora marcada. Então, existe uma função para ter uma agenda. Eu vou usar uma ferramenta de lista de tarefas porque eu quero colocar o objetivo, a função da ferramenta listar tudo que eu preciso fazer, todas as minhas ações, estejam elas relacionadas ou não a projetos. E eu vou ter uma ferramenta de arquivo, de referência, porque eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com escrita, eu produzo conteúdo, então eu preciso de uma ferramenta robusta de arquivo para essa função, de arquivar essas referências, né? Então, é muito isso. O pessoal fica muito hoje com a ideia de tipo, eu vou usar a ferramenta tal. Mas como? Para quê? Por quê? Eu vou usar o Notion porque o Notion é bonito, é maravilhoso. Eu fiquei durante um bom tempo nessa de que vou usar o Notion. E eu chegava no Notion e ele tem tantas opções, né? Que é uma ferramenta nova, gringa, e a proposta dele é que você faça tudo nele. Então, você tem como fazer agenda, você tem como fazer lista de tarefas, banco de dados e tudo mais nele. Mas
dá uma trava no início, porque é você que monta, né? A ferramenta não está pronta, é você que monta. E eu ficava muitas vezes querendo encaixar um Notion na minha rotina, sendo que não tinha espaço para ele, porque todas as funções, digamos assim, já estavam preenchidas, né? Eu tinha uma agenda, eu tinha uma ferramenta de lista de tarefas, eu tinha uma ferramenta de arquivo e referência. Até que eu comecei a... E aí já vai mais de um processo de curiosidade mesmo, de trabalhar e estudar organização e produtividade digital. Eu comecei a ver na minha rotina o que poderia levar para o Notion e que, de alguma maneira, o Notion ia potencializar a minha produção. Ele ia ser algo realmente útil no meu sistema de organização, no meu sistema de produtividade, e não apenas uma ferramenta bonita que eu queria usar. E nesse caso, ele hoje me ajuda muito com a questão da produção de conteúdo. Então, todo o meu calendário editorial, do YouTube, do Instagram, do blog, eu faço gerenciamento de pauta no Notion, porque ele é uma ferramenta com banco de dados, então eu consigo fazer ligação entre uma ferramenta e outra, eu consigo mover um conteúdo de um dia para o outro, de uma semana para outra, sem muito esforço, é simplesmente movendo um bloco. Então, é muito isso. Tem gente que usa muitas ferramentas, mas às vezes usam usam apenas por usar, não tem uma função específica. Então é muito importante a gente pensar isso, né? Para que eu quero usar aquela ferramenta e ter um método, né? Um método para te guiar. Inclusive quando você se sentir muito perdida, quando você se sentir... Eu mesmo, diversas vezes, quando eu inicio um novo trabalho, um novo projeto, e me sinto muito perdida, muito confusa, eu volto lá para o básico, para aqueles passos básicos de coletar, esclarecer, organizar, revisar e executar, porque isso me coloca na linha novamente. Ou seja, tem um método que me guia. Sempre quando eu acho que eu estou com a rotina muito bagunçada, eu volto para ele. Ótimo. Legal. Nossa, só para repetir então, eu tô anotando aqui porque, gente, a gente está promovendo essa live, mas eu também quero usar isso para minha vida pessoal. Tá aproveitando aqui. Coletar, esclarecer, organizar, executar e revisar, né? Que são digamos assim, os passos básicos, né, Jennifer? Isso. Legal. E, gente, só para falar também que a Jennifer, ela citou isso, mas para reforçar que ela dá consultoria online, acredito, né? Isso. Para quem assim tem uma dificuldade mesmo de ser mais disciplinado e organizar direitinho. Enfim, se aprofundar nesse tema, né, que a gente está aqui falando. Nós estamos pensando sobre organização, pensando rotina, mas ela vai com certeza, assim, na consultoria dela, ela dá ferramentas, ensina a utilizar, né, por exemplo, aplicativos, acredito, não sei. Enfim, eu acho que é uma grande oportunidade também, quem tiver interesse, entrar em contato com ela depois. E a Jennifer falou sobre a questão do planner, né, que é tá até na moda agora, né? Não é uma agenda, essas agendas assim, tradicionais, né? Ela vem com várias separações para você categorizar ali o que você tem para fazer, o que você quer no mês, o que você quer na semana. E tem muitos planners que são caros, só que aí a boa notícia é que a Jennifer ela produz um planner gratuito, gente. Eu já olhei alguns assim, são lindos, maravilhosos. É só entrar no site dela, você faz o download, imprime na sua casa e aí você vai aprendendo, né, a organizar usando ali a proposta do planner. Isso. Quer comentar alguma coisa sobre o planner, sobre a consultoria? Sobre a questão da consultoria, sim, eu estou aberta a entrar em contato e é uma consultoria, né, um atendimento personalizado. Então, a pessoa, ela responde antes o questionário de rotina para conhecer ela um pouco e ela aponte, né, porque consultoria é isso, você vai apontar o que é que você acha que é um problema hoje na sua rotina, na questão de organização e produtividade, e eu já faço essa análise e no dia do encontro a gente conversa e eu te digo, né, te recomendo, né, métodos,
ferramentas que podem te ajudar a solucionar a questão que você apresentou. Então, é mais ou menos assim que funciona. E sobre o Planner, eu particularmente, a primeira vez que eu tentei usar um Planner, eu comprei um Planner pronto, foi até um Planner simples, né? Não foi nada demais, foi um modelo da Tilibra. E também foi barato, não foi caro. Eu falei assim, vou começar por um que é mais ou menos barato do que esses, que realmente existem planners com mais de R$200, gente. E aí vai do gosto de cada um, do bolso de cada um, né? Cada um sabe de si. Mas eu falei, ó, não dá para fazer esse investimento agora, vou pegar um simples. E foi num tempo que eu realmente não tinha um sistema, não tinha um norte, sabe? Não tinha uma metodologia de organização e produtividade para seguir. Então, para mim, foi um desperdício, mesmo barato, foi um desperdício, porque eu simplesmente abandonei. Aquela estrutura ali, eu não sabia para onde ir, porque assim, o planner, ele tem uma estrutura pronta, a maioria dos planners é uma estrutura semanal, né? Vem lá a semana dividida por dia, mas é uma estrutura semanal. Então, se a pessoa ela não tem o hábito, por exemplo, de planejar o ano, de planejar semestres, trimestres, mês e semana, quando você abre um planner e vê na semana, você cai muito no imediatismo e no lance de apagar incêndio. Então, você fica muito colocando no plano que você precisa fazer hoje ou naquela semana. Então, fica muito no imediato, no agora. E isso é também muito sinal de que você não tem uma metodologia, de que você não pensa a longo prazo, de que você não está olhando sua vida no macro. E também cai muito naquela ideia de olhar só para uma área da vida. Porque se você está com um plano ali te chamando para trabalhar nesta semana, geralmente a urgência da semana é sempre relacionada ao trabalho. Então ali vai ter só atividade de trabalho, não vai ter nada mais. E quando você tem uma metodologia que aí você já olha para o plano de uma outra maneira. Você sabe que aquela ferramenta ali, ela vai te ajudar a planejar a semana. Mas antes, muito provavelmente, você já planejou o seu ano, pelo menos separou algumas prioridades, você já olhou para suas outras áreas da vida, além do trabalho, além do estudo, e definiu uma prioridade, né, para aquele ano, e aí você começa a trabalhar o seu mês, né, o seu semestre, enfim, pensando sempre nas suas outras áreas e não no agora, não naquela semana. Então, esse é um problema que eu acho do planner. A gente vai muito porque é bonito e tal, mas acaba se frustrando, porque chega lá, a gente tem, por exemplo, tem alguns planners hoje que vai com lista de livros para ler, lista de livro de filmes, né, que você viu, séries que você viu durante o ano para você colocar ali, mas de repente nem é uma prioridade na sua vida ver filme, série, você nem é de leitura, sabe? Então, por isso que tem esse problema. Mas de repente, né? De repente, se é uma prioridade sua ler mais, faz sentido. Mas é só para ter esse cuidado, né? Antes de investir no planner caríssimo, talvez começar do básico. Eu gosto muito do Bullet Journal. O Bullet Journal, ele, inclusive, ele não é uma ferramenta, ele é um método de organização, que inclusive é um método de organização para ser analógico. A ideia do criador, do David Carroll, é que seja, do Ryder Carroll, é que seja feito no caderno, né? Estilo Moleskine, ou enfim, qualquer caderno que você queira, mas ele mesmo faz no estilo Moleskine. E é um método, as pessoas usam como se fosse uma ferramenta, mas é um método de organização. Eu achava que era como se fosse um planner também, não sabia que era um método. Não, é um método. E é muito interessante que quem, né, por exemplo, eu quero fazer um bullet journal e não sabe para onde ir, antes de colocar para ver no Pinterest ou de colocar para ver no Instagram, vai no próprio site do bullet journal do cara, tá em inglês, mas quem não tem afinidade com a língua pode colocar no Google Tradutor, enfim. E vai também no livro, né? O livro foi traduzido para o Brasil pela Fontaná, que é um selo da Companhia das Letras, e Método Bullet Journal.
e ler o livro, porque o cara ali no livro ele ensina como colocar o método dele em prática. Ele, inclusive, fala o porquê que ele criou. Né? Ele traz também... ele traz a experiência de usuários do Bullet Journal. E aí é muito importante porque desconstrói aquela ideia de que precisa ser lindo, de que precisa ser colorido, de que precisa ser artístico. É uma coisa tão simples. Né? É simplesmente um papel e uma caneta e, digamos, algumas regras a serem seguidas, alguns passos a serem seguidos, como qualquer outro método e metodologia. E ele sempre diz que é algo muito livre. Você faz aquilo que faz sentido para você, coloca aquilo que faz sentido na sua vida. Então, pode ser também uma metodologia a ser usada, entendeu? Não tem nada daquilo de frufru e tudo mais. É muito simples. O dele é muito simples. E é um método também que eu usei e ainda uso. Tem algumas coisas do método. Como eu gosto de trabalhar no dia a dia com papel, eu hoje mantenho um planner, um caderno, enfim, um caderno argolado. Eu estava vendo no seu site que você chega a mesclar, né, Jennifer? Tanto digital quanto analógico, né? Isso, exatamente. Porque eu gosto de, no dia a dia, ter esse contato com o papel justamente para poder ver se eu consigo diminuir um pouco o tempo de tela, né? De estar online, de estar com o celular. Então, no papel, no meu dia a dia, para listar tantas tarefas que eu faço no dia, como qualquer outra coisa que eu acho relevante, eu uso os símbolos do Bullet Journal. Porque o método do Carroll, cada anotação que você faz no Bullet Journal, existe um símbolo para categorizar aquela informação. Então, ele tem um símbolo para evento, ele tem um símbolo para tarefa, para tarefa concluída, tarefa adiada, tarefa reagendada. Que legal. Uma simples anotação, o que mais? Enfim, coisas para pagar, anotações que te inspiram. Cada tipo de nota, ele te indica um símbolo para usar. E isso foi algo que eu internalizei muito no meu dia a dia, então eu uso os símbolos do Bullet Journal no meu caderno, que eu não chamo de Bullet Journal porque eu não sigo a metodologia completa. Mas eu peguei o que era interessante para mim do método e aplico na minha rotina, que é justamente aquilo que eu falei, de pegar um pouco de cada método e fazer o seu bem bolado e seguir aí feliz, organizada e produtiva, né? Então, eu indico muito, eu acho, inclusive, que é um método que é simples de colocar em prática, se você esquecer todos os frufrus da internet e ir na fonte original, e você pode pegar aquilo que te serve e aplicar no seu dia a dia. Então, para quem quer algo mais analógico, algo mais papel, o Bullet Journal está aí para suprir essa demanda. Nossa, que legal. Foi bom você ter mencionado, porque assim, eu mesmo achava que era um planner. Só que desenhado e tudo mais, mas é um método, né? Então é legal você ter trago isso pra gente também. Então, assim, para estabelecer uma rotina e organizar, a gente sabe que, assim, a maioria da galera, por mais que assim, tente, mas tem dificuldade no começo, né, Jennifer? Sim. E a dificuldade enfim, de estabelecer prioridade, de ser disciplinado, né? Eu até coloquei a caixinha de perguntas lá no Instagram também, né? Que hoje eu também quis que a gente tivesse essa resposta do público para saber também como é que o pessoal está pensando, né, sobre isso. Sim. E aí eu trouxe três questões que colocaram. Eu tenho dificuldade de me disciplinar para seguir a rotina, né? Então, a outra questão eu não sei lidar com os imprevistos que aparecem e acabo me perdendo no que foi programado, né? E também teve uma pessoa que colocou assim, não sei estabelecer as prioridades. Eu queria assim, que você, pela sua experiência, né, falasse assim pra gente, como é que a gente pode driblar essas dificuldades internas, né? Porque assim, a falta de disciplina ou a falta de saber assim priorizar, às vezes é uma coisa assim interna da gente, né? A gente acaba
apagando incêndio de uma pessoa, de um parente que ligou pedindo um favor, sei lá. E a gente, às vezes, não consegue dizer não para as pessoas e dizer sim para a gente, né? Então, assim, na sua experiência, Jennifer, como é que a gente pode conseguir driblar essas dificuldades? Eu não sei se eu consegui ser tão clara nessa pergunta, né? Mas eu acho que você entendeu, né? Eu entendi, eu coloquei aqui, né? Como lidar, né, com disciplina ou a falta de, né? Prioridade, né? E interrupções. Ó, os três é muito os três é muito de mudança de mentalidade, sabe? Porque primeiro disciplina. A gente pensa em disciplina como algo muito rígido, mas quando a gente traz para organização e produtividade e planejamento, projetos, a gente vai pensar como disciplina como algo que vai movimentar a gente, no sentido de disciplina que a gente cria hábitos. E organização é um hábito. Então, sem disciplina, muito provavelmente você não vai para lugar algum. E é muito de mudança de mentalidade, porque é aquela coisa de ok, eu tentei hoje, deu certo. Amanhã eu tento de novo, tive um problema. Já começa a achar que não vai dar certo. E a gente sempre acaba se auto-sabotando, que acho que é uma expressão que está na moda também, né, auto-sabotagem, mas que é muito de verdade. Na primeira dificuldade, a gente tende a parar, a querer regredir, a querer voltar, a largar tudo, né? Enfim. Mas é a disciplina que vai realmente fazer com que a gente todo dia se levante e faça tal coisa. Mas a disciplina também, ela precisa estar muito aliada com a motivação. No sentido de que, tipo, eu preciso me lembrar sempre o porquê que a disciplina é importante na minha rotina. Por que eu preciso ter a disciplina de ler todos os dias 20 minutos? Porque eu quero adquirir esse hábito de ler, né, todo dia 20 minutos e manter essa disciplina, né, de todo dia ler por 20 minutos. Tem que ter um motivo para você querer fazer isso, sabe? O motivo é a chave de tudo, que é também outra coisa, o propósito, né, que é uma palavra também muito bonita que está sendo usada. Qual é o propósito disso? Encontre o seu propósito. O porquê, né? O porquê que você faz isso todos os dias. Você precisa lembrar. Você precisa sempre lembrar o porquê que você faz isso. Por que é importante que eu encontre tempo na minha agenda para estudar. Sabe? É porque eu comprei mais um curso, ou porque aquele curso... Eu comprei aquele curso, eu preciso concluir o curso porque o prazo está acabando. Mas primeiro, por que eu comprei aquele curso, né? Eu acho que também é um exercício importante para fazer, porque hoje em dia, com esse negócio de pandemia, a gente está todo dia comprando um curso diferente. Vai movido pelo consumo desenfreado, e quando pensa que não, tem um monte de curso para fazer e não tem nem tempo, nem se planejou, e foi na onda. Mas, enfim, disciplina, também é lembrar que disciplina, e principalmente quando você tem uma abordagem de uma produtividade que não visa alta performance, não visa aquele produtivismo excessivo, né? Disciplina vai te ajudar a te manter na linha, digamos assim. Vai te ajudar a movimentar os seus projetos, mas também não precisa ser rígido, né? No sentido de você precisa estar aberto para as diversas variáveis. Então, você se planeja, você tem a disciplina para fazer as coisas, mas de repente, um dia você ficou doente, você acordou com dor de cabeça. Você não precisa ficar sofrendo por isso, porque não vai conseguir cumprir o que você planejou no dia. Respeita seu corpo, né? Respeita a sua mente. Naquele momento não vai dar, por questões de dor de cabeça, e de repente vale até a pena investigar essa dor de cabeça, o porquê e tal. Então, disciplina para movimentar, mas não
para ser rígido, não para poder extrapolar. Porque Uau, a ideia não é, como eu falei, não é a produtividade em excesso. É uma produtividade que você produz mais, digamos assim, sim, como eu falei no início, né? Sem perder a sua saúde, sem perder o seu equilíbrio de vida. E equilíbrio de vida no sentido de equilibrar diversas áreas da vida, né? Trabalho, lazer, bem-estar, família, relacionamentos e tudo mais. Então, eu acredito muito no poder da disciplina nesse sentido, do que move mesmo, sabe? E também é um hábito. Eu estava conversando com um amigo que fez consultoria comigo também, uma das primeiras pessoas, e ele é super disciplinado para academia. Ele faz academia de domingo a domingo. E ele disse que e ele tem algumas outras questões, né? Ele não tem essa mesma disciplina com outras atividades, com outros projetos. Aí eu virei para ele e falei: mas se você tem essa disciplina com a academia, muito provavelmente você vai ter a disciplina com outras atividades. Porque você já sabe o porquê que você faz academia, você sabe quais são os ganhos que você tem na academia, e ele até falou que não era ganho estético, porque ele já atingiu o ganho estético que ele queria. Era uma coisa que fazia bem para ele, de liberar estresse, de liberar ansiedade, então ele ia todos os dias por conta disso. E por isso que ele mantinha, por isso que ele era disciplinado, porque ele sabia o resultado que ele ia alcançar, qual era o benefício, qual era a recompensa. Aí eu falei, então, essa mesma mentalidade que você aplica com a sua academia, você vai aplicar a qualquer outro projeto que você tenha, né? O porquê desse projeto? Quais são as recompensas desse projeto na minha vida, né? Então, são esses porquês que movimentam e que traz a disciplina. E a questão da prioridade prioridade é bem simples até. Primeiro que o que tiver prazo é o que deve ser feito em primeiro lugar, né? É o que tem que ser feito. Prazo precisa ser cumprido. E se você, inclusive, planejar para executar com um espaço de tempo que você não chegue no último minuto, esbaforida, tentando entregar, melhor ainda, né? E caso não tenha, né? Caso não tenha um prazo, vem a mesma coisa, né? Que é importante você lembrar o porquê que você precisa realizar tal tarefa, né? Então, por exemplo, você tem um prazo para cumprir, beleza, mas aquela atividade não tem um prazo, talvez até ela não seja tão prioritária assim na sua vida, né? Então, talvez realmente ela fique para depois. Mas esse é um exercício que só a pessoa pode fazer mesmo. Mas e prioridade vem muito também no sentido assim, ok, não tem um prazo, mas ter uma vida saudável é uma prioridade, né? E aí tratando no nível mais macro e não no nível de atividade, né? De tarefa e tal. Então, se levar uma vida mais saudável é uma prioridade sua, então no seu dia a dia você precisa ter disciplina para fazer atividades, né? Para executar tarefas que vão te ajudar a atingir esse objetivo dessa vida saudável. Então, sei lá, beber mais água, fazer exercício físico, fazer terapia, coisas do tipo. Então, é muito do que você quer para sua vida também na hora, né, de definir as prioridades. E a questão das interrupções, como lidar, né? Interrupção, existem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar, né? O primeiro de tudo, você até falou que é uma dificuldade tremenda de várias pessoas, que é o não saber dizer não, né? A gente tem um grande problema em dizer não para as outras pessoas, principalmente se essas outras pessoas estiverem em um nível de hierarquia mais alto que o nosso em relação à família, em relação ao trabalho e tudo mais. A gente sempre tem esse processo. Mas o que pode nos ajudar bastante nesse caso de não saber dizer não é estabelecer uma comunicação direta e objetiva com a pessoa, né? No sentido de que
Se ela chega e te pede uma coisa e você não pode fazer naquele momento, deixe claro que você não pode fazer naquele momento porque você está em outra atividade. E vai dar medo, né, de início dizer não, mas é um exercício que precisa ser feito, precisa vencer essa barreira se a gente quiser seguir o que a gente planejou. Se a gente não quiser deixar de fazer algo para a gente mesmo, porque fulano apareceu pedindo outra coisa e essa coisa de fulano é mais importante. Tem essa questão dessa comunicação, a comunicação direta, não precisa ser uma comunicação rude, uma comunicação não violenta, né, como dizem hoje também. E tem a questão de que uma técnica que também vem muito do GTD, e é ensinado bastante pela Thais Godinho, que é quando você estiver fazendo uma atividade e apareçam pessoas pedindo outras coisas, ou até que sua própria cabeça te lembre de coisas a fazer, ao invés de você parar o que você está fazendo, a única ação que você vai fazer é pegar um papel e uma caneta, que muito provavelmente deve estar já do seu lado, e anotar. Anotar esse pedido, anotar essa ideia que surgiu. É uma ferramenta que chama de caixa de entrada, e aí pode ser um bloco de anotações, pode ser um bloco de rascunhos, ou até um bloco de notas no celular mesmo. E tem gente que precisa de uma caixa física, não tão aquelas caixas de arquivo, aquelas bandejas de escritório que fica sempre na mesa, elas também são chamadas de caixa de entrada, porque qualquer coisa que chegue e que não esteja relacionada com o que você está fazendo naquele momento vai para essa caixa de entrada. E aí, o seu processo é, em seguida, concluir o que você está fazendo, ou no meio do seu expediente, ou ao final do seu dia de trabalho, você precisa esclarecer tudo aquilo que você colocou na sua caixa de entrada, né? Seja a sua caixa de entrada de papel, digital, física, o que for, mas é ter esse hábito de coletar, né? Colocar tudo ali na caixazinha de entrada e depois esclarecer. Esclarecer aquilo tudo para que você veja o que é que você vai fazer com aquilo, o que é realmente aquilo, aquele papel, aquela anotação, aquela ideia. De repente vai virar um projeto novo, de repente vai se transformar em uma ação de você ligar para alguém para tratar sobre um determinado assunto. Então essa é uma forma de você lidar com a interrupção. E esse exercício que eu sei que é bem difícil de dizer não. E esse exercício de dizer não, o que pode te ajudar a colocar em prática é você lembrar também quais são as suas prioridades, né? Quais são as suas prioridades? Eu gosto muito da visualização que existe no método Vida Organizada, que a Thaís disse pra gente, que é você listar todos os projetos que você está envolvido no momento. Então, você pega um papel e lista tudo que você está envolvido, todos os projetos pessoais, de trabalho e tudo mais. Quando você coloca tudo ali no papel, enfim, no digital, em um lugar que você se sentir mais confortável, você vai ver o volume de atividades que você está investindo tempo e energia. Isso pode ser um choque para algumas pessoas, mas eu digo sempre que é um choque de realidade e que vai te trazer muita clareza para os próximos passos, porque assim se você vê que está envolvido em muita coisa, se você tiver, digamos assim, um mínimo de autocuidado, de respeito com você mesmo, com o seu tempo, com a sua energia, com a sua saúde, qualquer coisa que for muito grande e que pintar para você, você vai ter que dizer não. Porque você vai olhar, já tenho muita coisa para fazer, eu não posso dizer sim para isso aqui agora. Entende? Então, essa visualização de volume também ajuda muito na questão das prioridades. Uau, obrigada. É isso mesmo. Tô anotando um monte de coisa aqui que eu achei legal, assim, pensar, né? A gente falou anteriormente sobre ferramentas, né? E aí eu queria que você indicasse pra gente, eu sei que não dá tempo, né, de aprofundar nisso, mas, assim, indicasse pra gente ferramentas analógicas. A gente já sabe que o caderno, o plano é mais assim, se quiser comentar alguma coisa sobre eles, né? E digitais.
E aí eu também fiz uma pesquisa para saber o que o pessoal tá usando mais, né? Então, o papel continua ganhando. A ferramenta assim, de agenda, né? Agenda de papel, agenda digital. Então, 80% do pessoal votou, né, que ainda está usando a ferramenta analógica, que é o papel, né? E 17% está no digital. Então, o que você pode falar para a gente sobre essas ferramentas, Jennifer, de acordo com sua experiência? O papel ganha, eu acho que o papel ganha, até falando agora a partir da minha experiência, porque o papel ele traz uma clareza. Você tá tão confuso, tem tanta coisa na sua cabeça, você pega um caderno, escreve tudo que tá ali, e isso traz uma clareza, um alívio mental poderosíssimo. Então, por isso que eu acho que o papel ainda ganha, e por muito tempo vai ganhar, sabe? Porque eu tenho uma sensação também de que materializa, né, as ideias, as ações no papel. O digital é maravilhoso, eu sou apaixonadíssima por digital, trabalho com isso. Sempre quando aparece qualquer ferramenta, eu futuco para saber e tal. Mas o papel ainda vai ganhar, vai demorar muito para que as pessoas... Eu tenho, por exemplo, o tablet com a caneta, né, a caneta digital, e escrevo, acho maravilhoso. Nossa, tecnologia fantástica, mas eu vou para a papelaria comprar meu caderninho, minhas canetas, porque é algo assim... Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. É algo assim maravilhoso, sabe? E aí, o que acontece? Ferramenta analógica, como eu falei, né? O mais simples de todos, um caderno. Qualquer caderno hoje em dia ajuda. E justamente para nos ajudar a colocar ali os nossos compromissos, as nossas tarefas, os nossos projetos. O importante e o cuidado que a gente deve ter ao usar o caderno é que a gente sempre separe o que é rascunho do que é ação a ser feita, do que é projeto a ser desenvolvido ou projeto em andamento, sabe? Do que é compromisso, do que é informação de consulta. Porque às vezes quem se organiza no papel tem apenas um caderno. E aí ele vira um cadernozão de rascunho, sabe? Qualquer coisa que chega nota e tal. Então, no mínimo, estabeleça uma separação, só para que te ajude a encontrar as informações de maneira mais rápida. Porque às vezes a pessoa tem até um caderno, né? Que ela anota tudo maravilhoso e tal, mas quando ela vai procurar informação, ela precisa passar 500 folhas, sendo bem exagerada, né? Para poder achar, sei lá, o número de telefone do cara do gás, entendeu? Então, separa um espaço no seu caderno para contatos telefônicos, sabe? Organiza as coisas por seção. Ó, essa parte aqui do meu caderno vai ser uma parte de despejo mental mesmo, ou então de caixa de entrada, eu vou anotar tudo que vai chegar e beleza. Mas depois eu vou pegar essas informações e vou organizar. Então, de repente, eu vou criar uma seção lá das minhas tarefas, de maneira geral. Então, é só uma seção de tarefas, para que quando você encontre uma janela de tempo na sua semana, você não fique, nossa, eu tô com esse tempo vago aqui agora, eu sei que tem coisa para fazer, mas não sei nem por onde começar. Consulta a sua lista de tarefas, que a sua lista de tarefas vai ser seu guia do que você tem que fazer. Porque se você anotou ali que você precisa realizar tal coisa, é porque de alguma maneira essa tal coisa é importante. Então, ela até te ajuda nesses momentos, né, de aproveitar a janela de tempo que aparece. Não estou no consultório, não sei o que fazer, né, esperando ser atendida. De repente eu posso, sei lá, ler um artigo que eu separei, que está na minha lista de leituras, entende? Sim. E separar também um espaço para os projetos, para você pensar nos projetos que você tem, não só para você ter a visibilidade, a visualização de volume, mas você saber o porquê que aquele projeto é importante, quais são os recursos necessários, eu tenho todos os recursos necessários para executá-lo, talvez não, e aí esse momento ali de escrever e separar, esclarecer meus projetos, me traga essa demanda de comprar tal coisa, sei lá, investir num notebook melhor, porque eu estou com um projeto de ter um canal no YouTube e vou precisar de um melhor para poder gravar vídeo, editar e coisas do tipo. Isso Legal. pensando no papel, né? E ferramentas digitais inúmeras, mas é como eu falei no início, né?
cada ferramenta ela precisa ter uma função, ela precisa fazer sentido na sua rotina, ela não precisa ser uma ferramenta para você usar porque ela é bonita e porque ela é moda. Então, eu sou fã da agenda do Google, né? E ela é a minha agenda oficial. É nela que eu coloco todos os meus compromissos com data e hora marcada, como eu falei, a função da minha agenda é essa. Mas eu também costumo colocar, por exemplo, um prazo final. Prazo final, no caso que eu trabalho com escrita, com produção acadêmica, prazo final do artigo tal, eu coloco lá. Dia e hora de aula, dia e hora de encontro de grupo de pesquisa, reunião, até o dia de pagar conta, eu coloco lá como um evento, sabe? Então, essas informações que tem data, que tem hora, eu coloco tudo na minha agenda. Uma ferramenta que eu sou muito, muito fã e, assim, uso há bastante tempo é a Evernote, que é uma ferramenta para você anotar, capturar, arquivar, enfim, quase tudo que você imaginar, a Evernote consegue fazer, é uma ferramenta muito boa. Já fiz de tudo um pouco nela, mas hoje a principal função dela é ser uma ferramenta de arquivo e de suporte a meus projetos. Então, todos os meus PDFs, todos os links de matérias interessantes, links de vídeo, tudo eu tenho salvo no Evernote, porque ali eu vou consultar depois, ela vai me servir como referência. E uma ferramenta que eu gosto muito de usar, já usei bastante, atualmente eu não uso, mas já usei bastante, super indico, porque ela é muito fácil e é gratuita, é a Microsoft To Do, que é uma ferramenta da Microsoft, e geralmente quem tem um pacote Office instalado no computador já vem com ela, e ela é uma ferramenta de lista de tarefas. Ali você pode colocar, né, criar uma lista de tarefas para cada projeto seu, criar uma lista de tarefas para cada área da vida, e ali adicionando, atualizando e tudo mais. São ferramentas que eu indico, gosto bastante e uso, né, no meu dia a dia. Google Agenda, Evernote, a Microsoft To Do. E, assim, é sempre lembrar, né? Sempre lembrar de que cada ferramenta precisa ter uma função no seu sistema de organização, né? E eu gosto muito de ter separado. Eu poderia muito bem usar, por exemplo, o Evernote para tudo isso, tirando a agenda, né? Mas eu poderia usar o Evernote para lista de tarefas, eu poderia usar o Evernote para gerenciar meus projetos, mas eu prefiro separar porque isso até me traz mais foco. Então, por exemplo, quando eu estou com foco relacionado à pesquisa, eu abro a Evernote para pesquisar, né? Eu não me perco. Ou então, quando eu preciso buscar uma referência sobre, sei lá, organização e produtividade, eu vou primeiro no meu Evernote ao invés de ir no Google, porque eu estou sempre salvando links, matérias interessantes no Evernote sobre esse tema. Então, primeiro eu vou no meu Evernote, porque eu já meio que fiz essa curadoria da informação, né? Já capturei esse link, enfim, esse tema. Por aí na internet, qualquer lugar já salvei no meu Evernote, porque provavelmente eu já li, já dei uma passada de olho, já achei interessante. Então, salvei. Então, quando eu tiver, sei lá, que criar algum conteúdo relacionado a isso, primeiro eu vou no meu Evernote, porque eu já fiz essa curadoria, já fiz essa pré-seleção. Depois, se eu sentir necessidade de algo mais, eu vou pro Pai Google. Mas, sabe, é até justamente isso. Ela me serve para uma coisa e quando eu estou com aquele foco, é ela que eu abro, nenhuma outra mais, sabe? É isso. Eu achei legal porque você foi experimentando, você se permite experimentar, né, Jennifer? Várias ferramentas para ir adequando à sua necessidade do momento, né? Você não fica presa ali também. Eu gostei disso. Sim. Muito legal. Sim. Eu até vi lá no seu site, ou foi no Instagram, a questão dos seus cadernos, né? Eu até me identifiquei, porque aqui eu separo tudo por caderno. Caderno do trabalho, agenda do trabalho,
de algum projeto pessoal, é legal, né? Porque aí a gente consegue deixar organizado de fato, né? Sim, é verdade. Hoje eu gosto dessa coisa separada, né? Tem gente que só funciona assim, tendo uma coisa para cada, sabe? Sim. Mas tem gente que não, que, ok, misturar tudo e criar um sistema de categorização, um sistema de cor, e, enfim, né? Encontra o seu jeito de se organizar, reunindo tudo num lugar só. Sim. Se está funcionando, acho que a gente não deve mexer muito, não. Eu me interesso muito em aprender ferramentas por curiosidade, por hoje trabalhar com isso, mas também por ver se de repente aquela ferramenta nova que surgiu, ela vai ter alguma função que vai potencializar o meu sistema. Esse foi o caso do Notion, né? Que eu achei muito mais prático a organização do meu calendário editorial nele do que no Trello, por exemplo, que era uma outra ferramenta que eu estava usando na época. O Trello conheço. O Trello também é muito bom para gerenciamento de projetos, né, de tarefas e tudo mais. Sim. Então, a gente está chegando no final da nossa live, desse momento aí de tanto aprendizado. E eu queria pedir para a Jennifer deixar os contatos dela no Instagram, né, o arroba, falar um pouco do site, para que o pessoal entre em contato com ela e, enfim, aproveite os conteúdos que ela libera lá no blog dela. Então, fala para a gente, Jennifer, como é que o pessoal pode conhecer mais o seu trabalho? Então, eu tenho um site que é Jennifer Geraldini, meu nome, né? O Jennifer com J e 2 Fs, como tá aí aparecendo na telinha. Mas, além do site, tenho também o Instagram, que também é meu nome. Todas as redes são com meu nome, então é fácil de achar, Jennifer Geraldini. E nesses espaços, né, eu produzo conteúdo relacionado à cultura, né, livros, filmes e séries, e atualmente relacionado à organização e produtividade, além, claro, de compartilhar minha experiência, né, como mestranda, né, eu compartilho um pouco da rotina da vida acadêmica, e também compartilho minhas crônicas, as crônicas que eu escrevo, as fotografias que eu faço, então é um espaço meu, né? Eu digo assim meu porque às vezes a pessoa acha que vai chegar em determinado perfil e a pessoa vai estar falando somente sobre organização e produtividade. Mas nos últimos tempos eu tenho tentado deixar isso mais claro, de que eu não falo apenas sobre organização e produtividade. Tem outros nichos que eu atuo já há bastante tempo e que quem chegar para me acompanhar vai encontrar um pouco disso tudo. No final das contas, eu também gosto muito de falar que é um conteúdo muito de educação, no sentido de que a gente está ali aprendendo, né? Eu gosto de falar que a gente aprende com os livros, com os filmes, com as séries, com as conversas, né, diárias com as outras pessoas, e a gente também aprende a ter uma rotina mais leve, né, mais organizada. Então tem um pouco de cultura, tem um pouco de educação, um pouco de desenvolvimento pessoal, né, porque isso tudo também está atrelado com desenvolvimento pessoal e profissional também. Então você encontra basicamente isso. É coisa para você se divertir, né? Você aprender e no meio disso tudo aí criar uma rotina leve, uma rotina criativa também. Uau, legal. Então, com certeza, eu falo agora pela minha experiência, né? Às vezes eu paro para ver seu site, para mim é inspirador. Então, com certeza para o pessoal também vai ser, né? Eu achei muito, muito legal a disposição do site, o design, ficou muito bonito também. E é isso, eu quero muito agradecer, gente, por você ter separado esse tempo seu, que seu tempo também é precioso, né? Diante de várias frentes aí que você atua. Muito obrigada mesmo por você ter aceito o convite, por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento. Eu espero também que tenha sido uma boa experiência para você. E eu também quero agradecer ao pessoal do Facebook que assistiu com a gente. Lá no Facebook a gente não teve nenhuma pergunta, só foram somente essas que eu tinha recebido mais cedo, né? Esses comentários que eu recebi mais cedo no Instagram. Esse vídeo aqui, ele vai também estar
lá no YouTube no canal do YouTube da biblioteca, então quem quiser rever por lá também é uma oportunidade. E é isso, eu agradeço mais uma vez a Jennifer, foi muito bom. Bota minha carinha para dar tchau. E é isso, agora. gente. E o professor Elimário teve que sair mais cedo, mas ele disse que vai querer seu contato. Eu vou passar para ele aqui suas redes sociais e tudo mais. Tá certo. Então é isso, gente, obrigada, Thalita, pessoal da biblioteca, da Fundação, todo mundo que acompanhou, todo mundo que vai ver. Muito obrigada. Eu sempre gosto de falar, porque eu também acredito muito que quanto mais eu falo, mais eu aprendo também. Sim, né? E com as dúvidas que vão chegando, os comentários, as trocas também, a gente sempre aprende também. Então, muito obrigada também pela oportunidade e qualquer coisa, estou por aqui, tá? Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Até mais. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.